Nesta aula de Geografia para o primeiro ano do ensino médio, eu vou apresentar a quarta e última parte da unidade Geologia e Relevo, Mundo e Brasil. Nessa aula, o tópico a ser discutido será Dinâmica do Relevo Brasileiro. O material referente a essa aula está disposto nas páginas 44 a 46 do volume 2 da apostila de Geografia do Sistema de Ensino Positivo. Apesar de parecerem estáticas a um primeiro olhar, as formas de relevo não são estáticas, ou seja, elas se modificam ao longo do tempo. Por isso, elas são consideradas como formas dinâmicas, exatamente em função da atuação dos fenômenos que agem sobre elas, o que faz com que elas se transformem constantemente. As características das formas da superfície terrestre, elas guardam vestígio do passado geológico, muitas vezes apresentando características de ambientes que eram muito diferentes dos ambientes atuais onde essas mesmas paisagens ocorrem. No território brasileiro é possível observar muitas dessas características e muitas delas inferindo sobre o passado geológico das paisagens brasileiras. No entanto, uma grande característica é que as paisagens brasileiras, o relevo brasileiro, ele é considerado como de estabilidade geológica, ou seja, não existem ações sísmicas ou vulcânicas que afetem o território brasileiro atual. Com relação ao vulcanismo, há mais de 2 milhões de anos não ocorre atividade vulcânica no território brasileiro. As últimas erupções, as atividades vulcânicas mais recentes, ocorreram em arquipélagos, ou seja, fora da área continental, como, por exemplo, no arquipélago de Trindade, no de Fernando de Noronha e nos Penedos de São Pedro e São Paulo. Na parte continental, a atividade vulcânica é ainda mais antiga. Na era Mesozoica, ou seja, naquela era compreendida entre 251 milhões de anos atrás até 65,5 milhões de anos, no sul de Goiás até o norte do Rio Grande do Sul, além de algumas partes da Argentina e Paraguai, ocorreram eventos vulcânicos que são consideráveis e que geraram algumas características relevantes para as paisagens atuais. Então, em toda essa grande região, ocorreu grandes derramamentos de magma. Isso proporcionou a origem de muitos solos férteis, que são famosos devido ao cultivo de algumas culturas, mas também a ocorrência de instâncias de águas termais sulfurosas em algumas dessas regiões. Esse mapa, localizado na página 44, mostra algumas dessas atividades vulcânicas e onde elas ocorreram no Brasil. Então, essa primeira área destacada mostra o vulcanismo em ilhas oceânicas do período Cenozoico. Então, essa localização do arquipélago de São Pedro e São Paulo e do arquipélago de Fernando de Noronha, arquipélagos formados por ilhas de origem vulcânica. O mesmo com relação ao arquipélago de Abrolhos e a ilha de Trindade, já a próxima região sudeste do país. Nessa outra região, são destacadas algumas atividades vulcânicas durante o período Mesocenozoico, com ocorrência de rochas alcalinas. Então, em toda essa região litorânea do sul e sudeste, penetrando até o continente, em áreas do interior de Minas Gerais e Goiás. Essas outras áreas mostram os derramamentos da era Mesozoica, mostrando que se tratam de grandes áreas e com grandes características para a formação das paisagens atuais. Então, essa primeira área ela se refere a basalto exposto, principalmente nessa região da bacia do Paraná, compreendendo boa parte dos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Já nessas outras áreas achuradas, o que ocorre são basaltos cobertos por sedimentos. Esse é um exemplo de remanescente de atividade vulcânica. Essa região está localizada no estado do Rio Grande do Norte e esse pico é chamado de Pico do Cabugi, um remanescente de atividade vulcânica, onde se pode observar, inclusive, rochas que tiveram origem a partir da formação do próprio cone vulcânico. Neste caso, elas foram submergidas, ou seja, elas estavam
soterradas por outros sedimentos e vieram a ser descobertas ao longo do tempo, aflorando o cone vulcânico que ocorria nessa região. Essas outras duas imagens também são imagens de paisagens geradas por vulcanismo. Então, essa primeira imagem é uma imagem do arquipélago de Fernando de Noronha, com rochas vulcânicas. E essa segunda imagem é uma imagem de fontes de águas termais no estado de Goiás, no local conhecido como Lagoa Santa, também uma área de origem vulcânica. Com relação a terremotos no Brasil, o país é marcado por não apresentar áreas de risco devido ao seu posicionamento em relação à placa tectônica. Ocorrem sim tremores de terra no Brasil. No entanto, esses tremores são resultantes da reacomodação de terrenos no subsolo, e exatamente por isso eles possuem menor magnitude e pouco poder destrutivo. No entanto, alguns tremores de terra já foram registrados em maior magnitude. O maior tremor já registrado no Brasil ocorreu na região da cidade chamada Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, em 1955. Esse tremor ele possui uma escala considerável, ele foi registrado como 6,2 na escala Richter. Então, esse outro mapa, localizado na página 45, ele mostra a disposição do Brasil na placa sul-americana. Então, toda essa região onde a placa sul-americana possui influência, o Brasil está localizado exatamente no meio dela. Ou seja, há uma distância considerável das regiões de contato da placa sul-americana com as placas tectônicas adjacentes. Então, na região de contato da placa sul-americana com a placa africana, que é uma região de divergência, e também na região de contato entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Essa já é uma região de convergência. Então, portanto, a localização do Brasil ela não está próxima de nenhuma dessas duas regiões, o que faz com que ocorra uma relativa estabilidade geológica. Esse outro mapa, também da página 45, mostra a região de Porto dos Gaúchos, o local onde ocorreu o maior terremoto registrado no Brasil. Então, ele ocorreu em Mato Grosso, que está localizado exatamente no meio da placa sul-americana, que então seria, teoricamente, a região menos propícia à ocorrência de terremotos, pela grande distância em relação às zonas de contato entre as placas tectônicas adjacentes. Então, por que isso ocorreu exatamente nessa região? Isso ocorreu nessa região de Porto dos Gaúchos, mas o epicentro desse terremoto ele foi localizado a 100 km ao norte, na Serra do Tombador, exatamente porque nesta região ocorre uma falha tectônica. Existem outras falhas tectônicas, outras falhas geológicas ao longo do território brasileiro. Então, a acomodação desses terrenos de subsolo muitas vezes provocam tremores de menor magnitude, mas algumas vezes consideráveis, como o que ocorreu nessa região. Essa região, ela, na época, era pouco habitada. Então, esse grande terremoto, já que 6,2 na escala Richter é um grau considerável, caso tivesse ocorrido em uma área densamente povoada ou em uma grande cidade, certamente ele teria gerado consequências mais drásticas, inclusive como queda de prédios, de casas, de telhados. Mas como ocorreu numa região pouco habitada, ele não teve grandes impactos. A apostila destaca também uma coisa interessante, que são terremotos provocados pela atividade humana, um fenômeno pouco abordado muitas vezes. E esse quadro da página 45 coloca uma situação interessante, já que esses terremotos são conhecidos por sismos induzidos e eles podem ocorrer em função de explosões nucleares, de introdução de água e gás sob pressão no subsolo, da mineração de grandes proporções ou através da extração de elementos do subsolo, como, por exemplo, o petróleo. A construção de barragens, nesse caso, devido ao peso do enchimento do lago, em regiões de falhas geológicas, ela costuma ser a principal causa de sismos induzidos. Um exemplo disso é o que ocorreu na Índia, em 1967, com a barragem de Konya, provocando um terremoto de 6,3 graus de magnitude e cerca de 200 mortes, ou seja, um sismo induzido por atividade humana
que teve grande impacto, inclusive gerando muitas mortes. Então, apesar da influência desses agentes internos serem mais drásticas sobre a dinâmica do relevo, sobre a dinâmica do relevo brasileiro, os principais agentes são a erosão e a deposição de sedimentos. Esses são os agentes que mais modificam o relevo brasileiro atualmente. Esses são, então, agentes externos, ou seja, exógenos, e seus principais elementos são os rios, as chuvas, os ventos e o intemperismo físico, elementos que mais modificam o relevo brasileiro atualmente. Os agentes internos, ou seja, endógenos, eles atuam intensamente na América do Sul, porém na região sob influência do encontro de placas tectônicas, nesse caso a placa de Nazca e a placa sul-americana, exatamente na região onde ocorreu a formação da Cordilheira dos Andes devido a esse fenômeno de convergência. No entanto, esses efeitos eles não são sentidos em território brasileiro, sendo, como eu já disse, os elementos mais importantes na dinâmica do relevo a erosão e a deposição de sedimentos. Como atividade desta aula, vocês vão responder a seguinte pergunta. Entre um planalto de origem cristalina e uma planície próxima a um grande rio, ambos localizados em território brasileiro, onde você espera que o relevo seja modificado mais rapidamente? E justifique a sua resposta. Relembrando que o conteúdo desta aula está nas páginas 44 a 46 do volume 2, então, terminada a videoaula, vocês recorram ao material impresso e revejam todo o conteúdo que foi discutido aqui.